As poltronas dos ministros e do público. Razão República Dourado. No centro, grandes julgamentos do STF. Olá, tudo bem? O programa de hoje vai mostrar um julgamento em conjunto. Apresentador ação Cristiano de Oliveira. descumprimento de preceito fundamental e recurso extraordinário. Dizem respeito a leis municipais que proibiam o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. O julgamento começou em dezembro de 2018, com as leituras dos relatórios pelos ministros Luiz Fux, relator da DPF, e Roberto Barroso, relator do RE. O plenário também ouviu amigos da corte, envolvidos no julgamento. Você acompanha, a partir de agora, a retomada da sessão em maio de 2019. Antes desta retomada, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, fez um resumo do que havia acontecido até aquele momento. A arguição de descumprimento de preceito Ministro fundamental Dias Toffoli, 449, procedente do Distrito Federal, sendo relator ministro Luiz Fux, sendo requerente o Partido Social Liberal, interessado Câmara Municipal de Fortaleza, Prefeito Municipal de Fortaleza, há vários amici curiae. A papeleta consigna aqui que, após os votos dos ministros Luiz Fux, relator, e Roberto Barroso, que julgavam procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski. Também, para continuidade, tema 967 da repercussão geral, recurso extraordinário 1.054.110, procedente de São Paulo, sendo relator ministro Roberto Barroso, recorrente Câmara Municipal de São Paulo, recorrido Confederação Nacional de Serviços, CNS, e também aqui vários amici curiae. Já foram ouvidas as sustentações orais e aqui, neste recurso extraordinário, após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Luiz Fux, que negavam provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski. Passo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto vista em ambos os feitos. Antes de ouvirmos o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, eu lembro que o recurso extraordinário é de repercussão geral. Então, seja qual for o resultado, passa a valer para qualquer ação semelhante que tramite no judiciário brasileiro. Com a palavra, o ministro Ricardo Lewandowski. Entendo que a norma municipal refere-se apenas aos táxis, não tendo abrangência aos carros particulares vinculados exclusivamente aos aplicativos já mencionados. Trago outros argumentos, senhor presidente, que eu me dispenso de ler, dada a clareza do voto do ministro Luiz Fux, portanto, o acompanho, quiçá por argumentos ligeiramente distintos, mas para julgar procedente a DPF com a interpretação de que a lei impugnada não se aplica aos chamados carros de aplicativos Uber, Cabify, Pop, 99, entre outros, conceituados pela norma de regência como transporte remunerado privado individual de passageiros. Em suma, em que pese, enfim, essa elaboração um pouco mais abrangente, eu acompanho a conclusão do voto do ministro Luiz Fux e também do ministro Barroso. Você que acompanha nosso programa e também as sessões ao vivo aqui na TV Justiça, sabe que o primeiro a votar, depois o relator, é sempre o ministro mais moderno, aquele que chegou mais recentemente à corte. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes. Já explicamos isso em programas anteriores. Mas no julgamento que mostramos hoje, o voto seguinte foi do ministro Ricardo Lewandowski. Isso porque foi ele quem pediu vista em dezembro de 2018, no início do julgamento. Sempre que isso acontece, o voto vista passa a ser o primeiro com a retomada do julgamento, no caso do ministro Ricardo Lewandowski. Este professor de Direito Constitucional diz que a ordem é definida no regimento interno do Supremo e que o voto vista deve ser apresentado quando o ministro diz estar pronto para votar. Às vezes, casos muito controversos, né, os ministros Henrique gostam Simon, de professor esfriar de Direito pouco, Constitucional, né, o debate para acalmar e realmente para ter maior consciência dessa discussão. E então a retirada dos autos evita às vezes maiores conflitos, desentendimentos, né, de perspectiva mesmo, né, e a pressão da opinião pública muitas vezes está presente, então é necessário uma calma, né, uma tranquilidade maior. Vamos então aos votos seguintes, agora sim, do ministro Alexandre de Moraes. O transporte remunerado por aplicativo segue uma dinâmica Alexandre de Moraes, ministro do diversa, STF. econômica e social diversa do que nós tínhamos até então.
Na verdade, é uma demanda surgida exatamente pela deficiência dos serviços públicos. Não me parece possível qualificar essa atividade do Uber ou semelhantes, como serviço público, e aí sujeitá-lo ao regime jurídico, direito administrativo, necessidade do Estado permitir ou não, ou seja, é um serviço, ao meu ver, individual, de transporte, mas não é de natureza pública. E foi exatamente nesse sentido que o legislador nacional, o legislador federal, editou a legislação, a Lei 13.640, de 2018, que alterou a Política Nacional de Mobilidade Urbana para definir o transporte remunerado privado individual de passageiros. Além do que o ministro já esclareceu da lei, o texto fez modificações na Lei de Mobilidade anterior, de 2012. Antes dizia que transporte motorizado privado é aquele usado para viagens individualizadas por meio de veículos particulares. A redação final foi mudada para transporte remunerado privado individual de passageiros é serviço remunerado para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários de aplicativos. Por se tratar de uma lei federal, tem aplicação em todo o território brasileiro. Portanto, o ministro entendeu que não pode ser sobreposta por uma lei local, seja municipal ou estadual. O ministro Edson Fachin votou no mesmo sentido. O sistema de aplicativo, ao meu modo de ver, é uma atividade que preponderantemente subsume-se ao conceito de transporte, Edson Fachin, ministro razão do pela STF. qual detém o Estado e, portanto, nos termos que disciplina o inciso 11º do artigo 22 da Constituição Federal, que tem a União a competência para regulamentá-lo. Portanto, no caso do recurso extraordinário 1.054.110, há uma lei municipal que, a rigor, ao invés de promover na espacialidade que lhe é permitida um poder regulamentar complementar, acaba proibindo e, portanto, abolindo normativamente um sistema de prestação de serviço. A Lei da Mobilidade Urbana, a Lei 13.640, tratou dessa matéria e creio que a existência de norma federal retira essa latitude legislativa aos municípios. Para encerrar este bloco, vamos ouvir a ministra Rosa Weber. Ela também votou pela inconstitucionalidade das leis municipais. Eu estou acompanhando na íntegra o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Rosa Weber, ministra do STF. No sentido do não provimento do recurso. A tese fica para um momento subsequente. Tem o voto, o longo voto escrito, mas absolutamente convergente com os fundamentos de Sua Excelência. Com relação à DPF 449, eu confesso a Vossa Excelência que o próprio relatório do ministro Luiz Fux aponta que a lei impugnada na DPF foi expressamente revogada pela Lei 10.751 de 2018 do município de Fortaleza. Eu ficaria mais à vontade com a perda de objeto, mas vencida com relação à continuidade do julgamento, as demais questões, eu acompanho o relator, porque acabei de afirmar que estou endossando in totum todos os fundamentos esgrimidos pelo ministro Luiz Roberto no recurso extraordinário, que tem exatamente o mesmo objeto. Os votos seguintes nós vamos acompanhar daqui a pouco, no próximo bloco. Aguarde aí. Vinheta. Grandes julgamentos do STF. Grandes julgamentos do STF. Seja bem-vindo ao segundo bloco do Grandes Julgamentos. Hoje falamos da sessão que analisou em conjunto uma ação de descumprimento de preceito fundamental e um recurso extraordinário. A DPF e o RE tratam de temas idênticos, ambas de leis municipais que proibiam o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. Uma lei de Fortaleza, outra de São Paulo. O julgamento começou em dezembro de 2018 e foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Já mostramos no bloco anterior
o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, também dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber. Vamos agora para o voto da ministra Carmen Lúcia. A ministra fez uma comparação para depois anunciar o voto. O prestador do serviço na escola particular é lícito e desejável, mas ela não está de todo ao desabrigo de qualquer regulamentação, como este serviço aqui também não. E aquele que tem um filho numa escola particular sabe que as obrigações do Estado em relação a esta criança são diferentes daquela numa escola pública. Mas os dois serviços são prestados, são serviços considerados um serviço público, o outro serviço público prestado por particular. O professor Celso Antônio faz bem a diferença, valendo-se dos exemplos de serviços públicos essenciais, educação e saúde. Apenas para dizer que eu estou acompanhando os ministros relatores nos dois casos, no caso do recurso extraordinário, exatamente porque me parece que não há ilicitude e que, portanto, não se demonstra, neste caso, qualquer possibilidade de se ter o afastamento deste serviço, mas enfatizando que compreendo perfeitamente quando há uma insatisfação por parte de aquele que presta um serviço com tantas exigências que não são feitas ao outro, também prestador do serviço por um sistema, como disse agora de forma anotada e sublinhada o ministro Lewandowski, porque este é um serviço particular e não um serviço público especial, como é o serviço de táxi. Os votos seguintes foram rápidos e o ministro Marco Aurélio citou a ele mesmo como exemplo para mostrar que entende serem bons os serviços de aplicativo. Agradeço a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes. Também eu acompanho os relatores. Acompanho os relatores. Presidente, a conclusão na DPF qual é? Pelo julgamento procedente. Eu pediria ao relator ministro Luiz Fux que fizesse a leitura. Presidente, eu vou voltar ao que sempre sustentei julgo procedente a arguição de descumprimento do preceito para declarar inconstitucional em toto uma lei municipal. Em processo objetivo, nós não elucidamos conflitos de interesse de natureza subjetiva. Marco Aurélio, ministro do STF. E em processo objetivo, o pressuposto é a existência de um ato. E fui informado de que o ato atacado do poder público, um ato normativo, não mais existe. Então, a meu ver, é a situação concreta que gera perda de objeto da DPF. Acompanho a ministra Rosa Weber nessa parte. Na segunda parte, de acordo com os relatores, penso que foi bem-vindo o sistema de aplicativos. E, embora não se tenha no cenário nacional a regulação recomendável, sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado, que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre, ao invés de pegar um táxi quando vou ao Rio, quando vou ao São Paulo, eu opto sempre pelo Uber e tenho um aplicativo no meu celular. Aciono o Uber. Inclusive, eu sou examinado como transportado pelo condutor do veículo e examino também o desempenho dele, condutor do veículo. É um serviço de utilidade pública que é de natureza privada em si. Acompanho, portanto, os relatores. Eu também acompanho os relatores. Proclamo, então, o resultado, Ministro Dias e depois Toffoli, iremos à presidente do tese, STF. do recurso extraordinário 1.054.110. A unanimidade foi negado o provimento ao recurso extraordinário. Quanto à DPF de relatoria do ministro Luiz Fux, por maioria foi conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, que a julgavam prejudicadas. No mérito, foi julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental no termo dos votos proferidos. O professor convidado a falar com o nosso programa disse que uma decisão como esta trata de detalhes que, em um primeiro momento, pareciam não existir. Inicialmente, o texto da lei ou o objeto pareça simples, como tem efeitos transversais, né, torna a discussão muito mais aprofundada, muito mais
dinâmica também, né? Veja que o Supremo teve que tratar, acabou entrando em matéria que dizia respeito à questão de regulação econômica, uma discussão da próprio direito do consumidor. Então foi mais do que a questão do transporte individual por meio de aplicativo, ainda que o objeto fosse exatamente o transporte individual, né, com os aplicativos. Depois de anunciado o resultado, o presidente do Supremo pediu ao ministro Roberto Barroso que apresentasse a proposta de tese. É o texto que resume o que foi decidido em plenário. E por ser o tema de repercussão geral, deve servir de norte aos tribunais que tratarem de casos semelhantes. Resta agora a fixação de tese no recurso extraordinário, cuja relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem passo a palavra. Presidente, são duas teses simples, duas proposições simples. A primeira, a proibição ou restrição desproporcional da atividade de transporte remunerado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E a segunda é, os municípios e os distritos federais não podem estabelecer regulação de entrada e de preço para o transporte privado individual de passageiros, uma vez que a competência para regulamentar e fiscalizar a atividade não pode contrariar o padrão regulatório determinado pelo legislador federal no exercício de sua competência legislativa privativa, cita o artigo 2211 da Constituição. O texto apresentado gerou uma nova discussão. Eu teria só duas colocações. Alexandre de Moraes, na primeira, o que nós estamos tratando é exatamente o serviço que não é público, o serviço privado. Então, eu incluiria a remuneração de atividade de transporte privado remunerado individual, porque não se tratou aqui de táxi. E a questão da fiscalização, eu entendo que o município, até salientei, o município pode fiscalizar. Há vários municípios que, por exemplo, em virtude de problemas surgidos, exigem pelo menos alguns requisitos básicos, inclusive de segurança dos veículos. Então, eu colocaria só essas duas sugestões. Depois disso, o presidente ministro Dias Toffoli propôs suspender a sessão para que a tese fosse apresentada e aprovada em outro horário. Essa fixação de tese nós poderíamos deixar para o dia de amanhã, no início da sessão, por exemplo, para deliberar sobre a tese, teríamos tempo de refletir. Alusiva a transporte é da União, estritamente da União. Porque senão nós iniciaremos aqui um debate que vai tomar... Mas é isso que está... É porque eu preciso entender. O que eu digo é, sim, quem fixa os parâmetros gerais é a lei federal. O município pode fiscalizar e regular dentro dos parâmetros fixados pela lei federal. É isso que está dito. Mas eu estou verificando que há ainda umas dúvidas em relação a... Aguardamos, presidente. Vamos suspender, sem problema, Luiz Roberto. O resultado da DPF está definido, o resultado do RE está definido, só deixaríamos para amanhã. Vossa Excelência poderia circularizar a proposta de hoje para amanhã entre os colegas, porque é um tema realmente muito relevante. E amanhã retomaríamos, ministro Luiz Roberto, com a tese deste caso. Então, fica suspenso o recurso extraordinário 1.054.110 quanto à fixação da tese. Como vimos, os ministros decidiram deixar para o dia seguinte o julgamento da tese, mais especificamente, dia 9 de maio de 2019. Isso foi necessário porque o texto da tese gerou algumas dúvidas e a suspensão é sempre bem-vinda nesses casos. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco eu aguardo você para vermos juntos o julgamento da tese e ainda o texto. Aguarde aí. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Este é o último bloco do Grandes Julgamentos de hoje. Os ministros julgaram inconstitucionais as leis municipais que proibiam o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. Terminamos o bloco anterior com a suspensão da sessão para aprimoramento do texto da tese, apresentado pelo ministro Roberto Barroso. Vamos mostrar agora como foi a retomada da sessão no dia seguinte, 9 de maio de 2019. Como vamos ver,
o novo texto da tese também apresentou dúvidas, levantadas pelos ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Presidente, atendendo aos pedidos dos colegas, eu reduzi a tese para duas proposições mais simples, que ficaram sendo as seguintes. Roberto Barroso, a proibição ou ministro restrição desproporcional da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E 2, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. Marco Aurélio, ministro do STF. A proibição ou restrição desproporcional, daí eu ter aludido ao subjetivismo. A contrário senso, admite-se, portanto, que possa haver restrição, inclusive, já que julgamos casos concretos envolvendo o município, da parte de municípios da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, que nós sabemos que são princípios que norteiam a nossa ordem econômica. O segundo item, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. A meu ver, de início, cabe à União reger transporte, né? Partindo dessas premissas, presidente, voto contra a aprovação das teses anunciadas pelo relator. Alguém mais discorda da tese? Senhor presidente, eu, sensibilizado pelos argumentos do eminente ministro Marco Aurélio, e tendo em conta o que foi discutido na sessão anterior, ou nas sessões anteriores, eu penso que se nós nos ativéssemos ao item 2 Ricardo Lewandowski, ministro da do proposta STF. Que foi agora trazida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nós estaríamos bem, porque realmente, a contrário senso, se lermos com atenção o item 1 da proposta de Sua Excelência, nós poderíamos admitir algum tipo de ingerência neste transporte, desde que seja proporcional e razoável, mas que traz uma grande dose de subjetivismo mesmo e que fará certamente aflorar dúvidas e o aporte de novos casos concernentes a essa mesma situação aqui no Supremo Tribunal Federal. A palavra desproporcional apresentou-se como cerne da discordância. O ministro Luiz Fux propôs um meio-termo e o ministro Ricardo Lewandowski apresentou uma nova ponderação. Agora, evidentemente que uma restrição desproporcional, Luiz Fux, ela ministro do poderia STF. ficar relegada ao caso concreto. Então, nós continuaríamos com a tese do ministro Barroso, 1 e 2, a proibição e restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Mas, se surgir um caso em que essa limitação for desproporcional, no caso concreto, se vai julgar. Mas aí a irrazoabilidade vai surgir no caso concreto. Então, essa primeira tese, todo mundo ficou de acordo com o meu voto e o voto do ministro Roberto Barroso. E, no exercício de sua competência, essa segunda tese é o objeto central do recurso ordinário. A única coisa é saber se o ministro Barroso concorda em retirar só o desproporcional e o resto fica... Aí eu tenho mais uma pequena dúvida. É claro que a elaboração de uma tese é sempre um exercício um pouco complexo. Eu procurei salientar no meu voto vista de ontem que o transporte privado individual de passageiros não se confunde com o transporte público de passageiros, que corresponde ao serviço de táxis, esse sim que pode ser regulamentado pelos municípios. Eu tenho dúvidas com relação ao item 2, se os municípios podem, de alguma forma, regulamentar esse transporte privado individual de passageiros. Se a questão em si for o desproporcional, Roberto Barroso, eu ministro tiro, do STF. não é importante para mim.
É só porque, como regra geral, qualquer restrição a direito, para ser válida, tem que ser proporcional. Mas eu não teria problema de tirar. De modo que eu manteria as teses e pediria a Vossa Excelência que submetesse à votação, mas eu me disponho a tirar o desproporcional se for importante para os colegas. Quer dizer, estamos tomando como parâmetro que a matéria está regulamentada no direito federal. Gilmar Mendes, e que, ministro do STF. A legislação local tem que observar aquilo que está estabelecido. Me parece que isso seria suficiente. Eu acho que é importante fazer a distinção do serviço privado, que é o Uber e assemelhados, do serviço que muitos consideram público, que Mas é isso está táxi. no item 2. Por essa razão, não, no item 2, é transporte privado. Nós estamos limitando o município e o Distrito Federal, mas no item 1, nós estamos fazendo a distinção do público para o privado. Depois de discutirem o texto da tese, foi aprovada da seguinte maneira: a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. No exercício de sua competência para a regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal, Constituição Federal, 1988, artigo 2211, vencido o ministro Marco Aurélio, que apresentava outra tese. O caso Henrique Simon, professor de Direito Constitucional, poderia gerar um problema dos municípios voltarem a legislar, alegando que, no seu entendimento, a nova regulação seria proporcional. Então, quer dizer, voltaria o tema ao Supremo. E assim a gente encerra o grande julgamento de hoje. Eu espero também te ver pela internet. Acesse o nosso canal youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até o próximo programa. Créditos finais. Direção: Betânia Vitor e Tiago Oliveira. Produção: Lívia Faria. Cabelo e maquiagem: Kelly Matheus. Figurino: Thalita Oliveira. Apresentação e edição de texto: Cristiano Oliveira. Cinegrafia: Luiz Guilherme Lázaro Filho. Assistência técnica: Kleber Leite e Carlos Ferreira. Iluminação: Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio: Chaves Júnior e Sidney Almeida. Edição de pós-produção: Patrick Gomes. Videografismo: Lucas Matias. Núcleo de programação: Rosa Wazer. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social: STF. Realização: TV Justiça 2019. Audiodescrição: Visuáudio. Narração e roteiro: Ana Luísa De Franco.